Olá, tudo bem? Eu sou o professor Victor e gostaria de resolver com você essa questão do Enem. Vamos lá? Vamos! Seguinte, o texto da questão está aparecendo nesse momento na sua tela. Esse texto é um texto meio longo. Se você quiser, pause o vídeo, eu aguento ficar aqui esperando. E daí, depois que você lê, a gente começa a fazer juntinhos. Ou então, se você quiser, esquece o texto, eu te conto o que ele solicitou. É uma questão clássica, sabe? Clássica. Ai, que ridículo. É uma questão muito, assim, muito recorrente. A ideia é, existe um administrador aí de um teatro, né, que ele percebe que se ele cobrar R$20 pelo ingresso, ele coloca 200 pessoas nesse teatro e daí ele vai ter uma arrecadação aqui de 20 vezes 200, que vai dar R$4.000, ok? Se ele diminuir R$1 no preço, ele coloca 40 pessoas a mais. Como assim, Vitor? A cada R$1 que ele diminui no preço, 40 pessoas a mais compram o ingresso. Então, por exemplo, se nesses R$20 ele der um desconto de R$1, ou seja, se ele cobrar 19, o que vai acontecer? Ao invés de 200 pessoas, virão 200 mais 1 vezes 40. Virão 240 pessoas. A arrecadação sobe um pouquinho, porque aqui você cai R$1, 19, e aqui você tem 40 pessoas a mais, 240, ok? Se você descontar R$2, ou seja, 2 vezes o R$1, você vai ter 280 pessoas, porque você vai ter as 200 mais 2 vezes 40. A arrecadação sobe mais um pouquinho ainda, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar uma função para que essa função analisada me dê o gráfico. Na verdade, se você olhar as alternativas, já dá para sacar qual vai ser a função, ou qual vai ser o gráfico dessa função. Só que eu quero resolvê-la de maneira completa para você. Se a pergunta fosse diferente, você também saberia responder. Eu quero fechar todas as possibilidades de pergunta nessa questão. Então eu vou fazer o seguinte, a cada R$1, você tem 40 pessoas a mais, a cada R$1 de desconto, né? Então, se você descontar X você vai ter as 200 pessoas mais X vezes 40. Sendo que esse X é um número inteiro. Isso é importantíssimo para você responder essa questão. Esse X é um número inteiro, eu só posso tirar números inteiros daqui. Tá certo? Essa aqui é a expressão que calcula a arrecadação. Então, se eu pegar esse 20 menos x e multiplicar pelo 20 mais x vezes 40, eu terei a quantidade, a grana que cada um paga, vezes a quantidade de pessoas. Então, eu terei a arrecadação. Eu vou escrever aqui, ó, A em função de x, onde x é esse desconto, tá certo? E você vai ter esse 20 menos x, multiplicando esse 200 mais x vezes 40 ou 40 vezes x, tanto faz, né? Tá certo? Ou ainda, você pode mostrar essa expressão A em função de x da seguinte forma. Faz aqui a distributiva, né? Ó, você vai ter menos x vezes 40x. Isso aqui vai dar menos 40x quadrado. Tá? Eu vou fazer uma distributiva rápida porque ele não pediu a função. Ele quer que você veja o contorno do gráfico. E já dá para sacar qual que é o contorno do gráfico, certo? Então, ó, eu fiz esse menos x vezes esse 40x. Agora eu vou lembrar que eu tenho menos 200x e que eu tenho 800x. 800x menos 200x vai dar mais 600x.
E por sua vez, 20 vezes esse 200 vai dar 4.000. Então essa aqui é a função, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ok? Certo? Porque ele tem esse menos 40 coladinho no x². Então a parábola vai ficar triste. Isso. Um sorrisinho para baixo, que não é um sorrisinho, é uma tristezinha. Certo? Outra coisa que eu quero fazer para você ficar ágil na construção desse gráfico. Olha só que interessante. Achar as raízes aqui, ou seja, achar um x que deixe esse a de x igual a zero, é muito chatinho. Eu vou ter que igualar a zero e resolver essa equação de segundo grau, tá? Mas olhar aqui para cima, ver esse produto e dizer o seguinte, ó, quando esse x for 20, 20 menos 20 vai dar zero. 20 é uma raiz. Quando esse x for menos 5, eu estou fazendo isso de cabeça, você vai ter menos 5 vezes 40, que vai dar menos 200, com mais 200 vai dar zero. As raízes são o 20 e o menos 5. Sacou? Eu estou fazendo isso de cabeça porque ele não solicitou isso. Eu quero só completar bastante os dados para você poder analisar da melhor maneira. Tá? Mas como é que você faria isso na prática? Ou você igualaria isso aqui a zero e resolveria essa equação de segundo grau, ou então você faria 20 menos x tem que dar zero. Quanto que vale o x? 20. 200 mais 40x tem que dar zero. Quanto que vale o x? Menos 5. E daí você pode partir para um esboço do gráfico. Ó, eu vou colocar aqui o eixo x. Vou fazer um esboço do gráfico, mas é um esboço descontextualizado. Você vai ver por que eu estou falando que ele é descontextualizado. Ó, eu vou fazer um esboço. Ele não está em escala. Tá? Quanto que valem as raízes? Ó, raiz positiva 20. Essa raiz negativa, menos 5. O que seria esse menos 5? Ao invés de dar desconto, você dá aumento no preço, né? Tá certo? Mas isso não está caracterizado. Tá? Por isso que eu falei que essa parábola está descontextualizada. Tá? Aqui, ó, a gente pode marcar esses pontos. Para quê? Para que você tenha aqui o zero. Certo? Ó, aqui é a arrecadação em função de x. E aqui é o valor de x, valor do desconto. Tá certo? Se você quiser analisar aqui qual seria o valor que vai gerar a arrecadação máxima, você teria que caracterizar o vértice, ok? Tudo bem? O vértice é só você fazer a média desses dois carinhas aqui. Ok? Ou então calcular o x do vértice aqui. Tanto faz. Eu estou explorando essa questão com você, tá? Se você quiser fazer essa média, como que vai ser o valor do vértice, né? O x do vértice. Vai ser menos 5 somado com 20, dividido por 2. O x do vértice vai ser 15, né? Dividido por 2, ou seja, 7,5. Perceba que esse valor, ele não é um valor aceito pelo exercício. Você não pode dar um desconto de 7,5. Ele pediu para você trabalhar somente com números inteiros. Por isso que eu estou falando que esse gráfico, ele ainda não está caracterizado, ou ele não caracteriza ainda esse problema, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho esse 7,5, que eu vou colocar exatamente aqui, ó, tá? Vou colocar 7,5. Ok? Beleza? Tudo bem? E esse valor aqui de arrecadação que ele não pediu. Na verdade, ele quer saber como é que é o contorno do gráfico. Ok? O contorno do gráfico tá aqui. Você já pode olhar para as alternativas e verificar que tem duas alternativas muito próximas. Uma delas tem linha contínua e outra ela tem pontos na construção.
Como ele pediu somente números inteiros nessa construção toda, né, ou ele dá um desconto de R$1, ou de 2, ou de 3, ou de 4 e assim por diante, então, na verdade, você vai ter pontos caracterizando esse gráfico. Ó, perceba, o 7,5 não tem um ponto, tá? Isso aqui foi só o meu esboço. Então, o gráfico vai ser não uma linha contínua, mas vai ser uma sucessão de pontos que vão marcar cada um dos descontos oferecidos. Tá certo? Então, a alternativa correta está na letrinha E, ok? A alternativa correta está na letrinha E, que é justamente um pedaço de parábola que começa aqui no 4.000 de arrecadação, finaliza no 20 e sendo formado por pontinhos e não por linha cheia, ok? Tudo bem? Beleza? Mais alguns comentários, a gente já marcou a questão. Mais alguns comentários. Eu poderia ter calculado o x do vértice usando menos b sobre 2a, ok? Para marcar esse ponto aqui. Isso é importante para eu construir o gráfico? Não, não é. No seguinte sentido, eu já sabia quais eram as raízes, tá? Então eu já defini esse x do vértice. Agora, se eu quisesse confirmar isso aqui através dessa composição ou dessa divisão, seria tranquilo, né? Quanto que é menos b sobre 2a? Menos b sobre o dobro de a é igual a menos 600 sobre 2 vezes menos 40, ok? Isso aqui, ó, corta, corta. Esse menos com esse menos vai dar mais. 60 sobre 4 vai dar 15. 15 sobre 2, 7,5. Tá certo? Tudo bem, eu já tinha calculado. Por isso que eu disse que, eu preciso calcular o x do vértice? Não, já tinha calculado o x do vértice através da média das raízes. Percebeu essas estratégias? Ok? Se você quiser saber a arrecadação máxima, também dá para saber, não no contexto do exercício. No contexto do exercício, você vai ter ou o 7 como desconto ou o 8 como desconto, dando a arrecadação máxima. Agora, se ele permitisse valores inteiros e não inteiros, ou seja, se ele permitisse qualquer valor de desconto, o 7,50, R$ 7,50 seria o desconto que daria a arrecadação máxima. Tudo bem? Beleza? Ó, essa questão é rápida de você responder. Constatou a parábola, constatou números inteiros, marcou aqui o 20, marcou aqui o 4.000, matou a questão. Eu é que coloquei vários dados para você estudar, tá bom? Pintou alguma dúvida? Coloque nos comentários. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, viva junto conosco e mate qualquer questão do Enem, assinale as alternativas corretas e conquiste esse lugar maravilhoso na sua universidade, tá bom? Beleza? Bons estudos e até a próxima!